A maior cidade da América Latina, aliás, o estado de São Paulo, conheceu na sexta-feira uma experiência e muitos continuam nessa experiência. Eu tô nessa, Fábio França tá nessa, Débora Alfano tava nessa até 2 da manhã. 2 da manhã, voltou hoje às 2 da manhã. Sem luz, sem luz, sem luz. Agora você imagina, tem gente que tem bebê em casa, tem gente que tem acamado em casa, tem gente que precisa de aparelhos para manter a vida de umas pessoas. Enfim, você não vou nem falar de eventos sociais que provavelmente foram cancelados, alguns conseguiram gerador, outros não conseguiram gerador, é festa de batizado, é casamento, é o churrasco do final de semana, não importa. É uma loucura o que aconteceu. E aí, quantas pessoas não falaram aquilo que é da natureza, é nosso há muitas décadas? A gente fala, nossa, como a gente depende da energia elétrica. Bom, realmente, a gente depende da energia elétrica para tudo. Tem gente que não consegue cozinhar, porque o fogão não funciona, o forno não funciona. No meu caso, eu tinha comida no freezer, e daí eu falei, vou preparar. Só que o forno não funciona, porque ele só libera o gás depois que ele ouve o clique da energia elétrica, para nossa proteção, evidente. Então não adianta você ir lá com fósforo, esse fogão aí, que não é um fogão sofisticado, é um fogão só seguro, só isso. Então não dava para usar o forno, tinha que tentar usar a chapa, é uma confusão. Mas eu ainda fiquei pouco tempo sem água. Muita gente está sem água e sem luz, o que é uma loucura, completando, como o Fábio falou, daqui poucas horas, 4 horas? Isso, daqui 4 horas. 72 horas sem luz. Mas não é que tem 10 mil pessoas assim, são centenas de milhares de pessoas nessa situação, eram milhões de pessoas e as coisas vão andando. E aí, eu vou falar uma bobagem retumbante, né? A chuva chove e sempre vai chover, né? O vento venta e sempre vai ventar. E a árvore cai e sempre vai cair. Isso não vai mudar, não vai mudar. O que tem que mudar é a gestão do poder público, porque trata as coisas como um fenômeno natural, como se fosse natural que você tivesse uma fiação enroscada numa árvore. Isso não é natural, não tem nada de natural nisso. Você vai para Paris, não é 100%, mas é quase toda a fiação está enterrada. Se você pegar o ranking dos países aí, o Brasil, 0,4% da fiação no país está debaixo da terra. Pô, 0,4 é nada, é o nada. Na Alemanha é 70%, na Holanda é 100%, Portugal é 20%. Você fala, pô, mas é pouco. Mas nas principais cidades tem muito. Aqui, na cidade de São Paulo, é 7%, no Rio de Janeiro é 11%, Nova York é 72%. Só para dar uma ordem de grandeza. Então, quando você tem 7% em São Paulo e 72% em Nova York, a chance aqui de dar uma confusão já é 10 vezes maior, só por esse número. Aí você pega o seguinte, São Paulo tem 680 mil árvores. Aí você vai olhar o manual, que existe um manual para você colocar as árvores. Tem um manual técnico de arborização urbana. Ele é um manual recente, tem 8 anos, 10 anos, a edição mais recente dele, e fala todos os cuidados que você tem que ter perto de esquina, em relação ao poste, com o hidrante, com a placa de sinalização, com banca, com cabine, com guarita, o que você faz com boca de lobo, tudo para você poder colocar uma árvore. Qual é o tipo de árvore que você pode colocar em que lugar? A calçada tem que ter no mínimo 1,20 m para as pessoas passarem, então você vai colocar uma árvore, ela tem que ocupar outros 70 centímetros, então a calçada tem que ter 1,90 m. Me conte, quem é que conhece em São Paulo, quem conhece São Paulo, sabe que papo é esse de calçadas de 2 metros? Não tem. Tem em alguns lugares, mas em outros não tem calçadas de 2 metros. A árvore está não só ocupando a calçada inteira, como ocupa a rua também, né? Aí tem regras para poda, tem regra para você usar a árvore. Então, por exemplo, uma das árvores que mais caem é uma tal de tipuana. A tipuana é uma árvore que é da Bolívia e da Argentina, é uma árvore exótica, não é uma árvore própria do Brasil. Então, se orienta a você plantar mais árvores daqui. Então, jacarandá paulista, jatobá, copaíba, são outras árvores. Mas isso vale para daqui para frente. Só que a gente tem um estoque de árvores. Num outro desastre desses, com chuva, caiu uma árvore, matou uma pessoa. A árvore tinha 6 toneladas. Quer dizer, é muita
madeira para você remover. De 2013 a 2021, eu falei nesse estoque de 680 mil árvores, caíram 4% das árvores da cidade de São Paulo nesse período todo. Então, quando você faz as contas, são 8 anos e faz conta, dá uma média de 10 árvores por dia. Não dá para saber quantas árvores caíram na sexta-feira, porque falam em 1.200 ou 2.000 chamados, mas se estima que em via pública foram 600. 600 contra 10, é óbvio que é o caos, não há dúvida. Mas só é o caos porque a gente entende que é assim que tem que ser, que a fiação tem que passar por cima da cabeça das pessoas, com um monte de poste, é fio de luz, é fio de internet, é fio de TV a cabo, é um monte de fiação passando por cima e não se resolve como é que a gente vai lidar com isso. Aí vem, por exemplo, já se discutiu, já se tentou o aterramento. Tem prefeitura que aprovou lei, o Rio de Janeiro, por exemplo, aprovou uma lei em 2011 para aterrar, gestão do Eduardo Paes. O que aconteceu? Entraram no Supremo Tribunal Federal as operadoras, as concessionárias, para dizer não, a prefeitura não tem alçada sobre isso, quem tem que resolver isso é o poder concedente, que é o poder federal, logo o poder federal é que tem que mandar. O poder federal não manda nada, a concessionária não faz, porque é um custo que ela não quer arcar, com o qual ela não quer arcar, a prefeitura dá uma ordem que não pode ser cumprida, e eu estou falando, então, o desastre não é decorrente da chuva. O desastre é decorrente dessa chuva de burocracia, dessa chuva de responsabilidade, dessa chuva de conflitos. Aconteceu isso em São Paulo, aconteceu isso em Curitiba, porque a prefeitura não pode dar uma ordem para um poder concedente que é federal. Como é que resolve um nó desse? Se o Supremo Tribunal Federal vai lá, e parece que o Supremo não mora em lugar nenhum, outro dia caiu uma árvore no prédio do Alexandre de Moraes, perto da Faria Lima, uma avenida importante aqui da cidade de São Paulo. Caiu uma árvore e acertou o prédio do Alexandre de Moraes. Mas é o prédio do Alexandre de Moraes, não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal parece que é infenso, não quer saber da realidade das pessoas. Aí, em 2015, fizeram uma portaria em São Paulo, mas aí teve uma liminar do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, suspendendo a portaria para iniciar o programa de aterramento de rede aérea da prefeitura. A ideia era aterrar 250 quilômetros por ano de fio. E aí não aterrou coisa nenhuma, não começa a fazer. Aí você vai olhar e diz, a Enel fala, olha, eu só posso resolver o problema dos fios se tirar as árvores. Aí a prefeitura diz, para eu tirar a árvore, precisa desenergizar. Você vai dizer que os dois estão errados? Não, os dois estão certos, mas eles não se falam, eles não se conversam. Aí, resultado, hoje vai ter às 4h30 da tarde uma reunião convocada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no Palácio dos Bandeirantes, e nessa reunião o prefeito ligou para o presidente da ANEEL, falou, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Então vai ter uma reunião, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu para que fosse o Palácio dos Bandeirantes. Vão estar lá reunidos o governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, Enel, ANEEL, para ver faz o quê, né? Aí o palpiteiro geral da República, Flávio Dino, já soltou no X, lá no Twitter, uma notinha dizendo a Secretaria Nacional do Consumidor vai autuar a ANEEL. E sempre pegando uma caroninha para variar, né? Mas, enfim, o resultado nós temos um problema grave, e esse problema grave não tem solução. A vida acontece nas cidades, aliás, frase repetida várias vezes por vários prefeitos, e não tem solução, né? Não tem uma solução neste momento. Agora, vai chover de novo, nós vamos entrar na estação das águas, das chuvas, vai chover de novo. E aí, como é que vai ser? Nós vamos viver de desastres naturais em desastres naturais e sempre explicando as coisas pelo desastre natural, sugerindo que a culpa é da chuva, a culpa é do vento. Volto a dizer, a chuva chove, o vento venta, a árvore cai. As árvores, hoje, em São Paulo, essa legislação para você fazer o plantio das árvores é recente, boa parte, a maioria das árvores não é muito mais antiga do que isso. Aí você vai olhar, as árvores não têm espaço, elas não têm espaço, está tudo compactado, elas estão sufocadas. Você vê árvores que elas estão rompendo o piso, porque é uma luta dela para tentar sobreviver. Aí ela não consegue se enraizar, ela não consegue se fixar, vem uma chuvarada com um vento desse, que aliás um dos papéis da árvore é segurar o vento, o que é bom,
Um dos papéis da árvore é produzir sombra, vários papéis que ela tem, né? Coletar o CO2 e tal. Só que tem uma hora que ela chega no limite dela. Aí vem a poda, sistema de poda. O próprio sistema de poda produz problema, porque quando não se faz uma poda com balanceamento adequado, você faz a árvore pender para um lado. Para a sorte de muita gente, às vezes o lado para onde a árvore pende é o lado da rua, ou pelo menos não passa um carro, mas é ficar na sorte. Então morreram 7 pessoas, poderia ter morrido 70, 700, a gente não sabe. É a sorte. Então é cabo de energia elétrica, é cabo de telefonia, é cabo de internet, é cabo de TV a cabo. Não é um negócio absurdo. E tem um trabalho muito grande com as árvores. Esse ano em São Paulo, foram removidas 10 mil árvores. 10 mil árvores removidas, o trabalho da prefeitura. Mas são remoções programadas. Agora, de uma hora para outra, a gente não sabe se são 600, são 700, são 500, não tem uma estatística. A gente tem um levantamento pelo número de chamados, gente falando em 2 mil chamados. Então, é uma estimativa esse número aqui. Mas, no mínimo, 60 vezes mais do que o que caiu, em média, de 2013 a 2021. Ou seja, a gente tem um rolo muito grande, a gente tem um desejo das prefeituras de tentar fazer o aterramento ou o enterramento da fiação, e a gente tem a resistência das concessionárias. Por quê? Porque não está no contrato delas fazer isso. Então, você não pode impor um custo num contrato, simplesmente você diz, agora você vai enterrar as árvores, ou aterrar as árvores, seja lá o que for, a fiação, e dane-se. Não pode ser dane-se. Então, você tem que ter o reequilíbrio do contrato. E o reequilíbrio do contrato pressupõe um pagamento monstruoso, porque quanto pode custar você fazer um trabalho desse? Há uma estimativa que no Rio de Janeiro custaria 60 bi de reais. 60 bi de reais para você fazer o enterramento de todos os fios. Isso no Rio. Em São Paulo sairia muito mais. De onde vem esse dinheiro? Qual é o prazo para isso? Também não precisa fazer isso em 5 anos, dá para fazer isso em 10 anos, mas tem que começar, porque é a única forma de você enfrentar. Toda hora a gente dá aqui, Débora Alfano, Fábio França, você ouvinte querida, escuta o tempo inteiro dizendo que choveu, apagou. Choveu, apagou. Por que chove e apaga? Porque é uma lambida de um galho de árvore num fio, pronto, apagam vários semáforos numa cidade como São Paulo. Não é só em São Paulo que isso acontece, acontece em todos os lugares. Se você quiser, no 11 999 592 100, você pode mandar uma fotografia daqueles novelos de fios perto da sua casa. Tem alguns que são, no caso de São Paulo, que são emblemáticos. Você olha aquilo, você não sabe nem como o técnico consegue achar qual é o fio que ele tem que arrumar, o que é impressionante. E tem fio que está protegido, tem fio que não está protegido. Então é óbvio que vai lá o técnico para podar uma árvore, ele não quer chegar perto, porque ele sabe que ele pode torrar. Aí chegou o funcionário da Enel também, ele não vai porque precisa tirar a árvore. Então temos um problema seríssimo, é tudo muito moderno, bacana, vamos fazer a concessão. E aí não é uma questão de privatização, porque se fosse estatal ia ser o mesmo caos. Mas vamos fazer a concessão, olha que moderno, olha que bacana, agora temos cabos com não sei quantos mega de dados, etc. e tal, mas está tudo pendurado e tudo no improviso, tudo absurdo, facilita o furto, facilita gato, facilita tudo. Então é fundamental que a gente olhe para isso dizendo, não se trata de um desastre natural, se trata de um evento forte da natureza que pega uma cidade, colhe o estado de São Paulo, e já aconteceu em outros lugares, totalmente desorganizado do ponto de vista administrativo e burocrático. O serviço de atendimento da Enel é uma piada, é um desastre, é ruim, é de 5ª categoria. Não dá para dizer que eles estão fazendo um trabalho exuberante, não. E aí eles falam que é um evento atípico, que se preparem para eventos atípicos, porque se preparar para evento típico, não vai acontecer nada. Evento típico, não acontece nada, a gente vai, paga a conta em dia, e eles vão e não fazem coisa nenhuma, a não ser fornecer energia elétrica, que é o básico. Então, tem muito o que fazer, e é importante a gente colocar na conta o seguinte, não se trata de um desastre natural, se trata de um desastre humano, governamental e deste universo mal regulado em que a gente está mergulhado. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.